O livro que nós estamos estudando, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, esse capítulo dessa semana é um capítulo que traz muitas resoluções. Viu, pastor Nilton? Teve um líder que falou para mim assim, não estou gostando do livro não. Falei, por quê? Porque o livro só levanta questões e não traz respostas. E o capítulo de hoje, o capítulo que começou a ser trabalhado domingo passado, traz para a gente muitas respostas. Eu achei muito legal aquela abordagem que ele faz da infantilidade, né? Como a gente é infantil, adolescente, adulto, as nossas relações emocionais infantis, assim por diante. E eu me lembrei que, algum tempo atrás, eu trouxe uma palavra aqui na igreja sobre como a gente amadurecer. E eu tenho dito que a vida cristã precisa ser avaliada para que a gente acompanhe o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Eu não posso estar agora, no mês de abril, no mesmo nível de maturidade cristã que eu estava em janeiro deste ano. Eu preciso ter crescido espiritualmente. Eu preciso ter tido experiências com a palavra de Deus, experiências com Deus, experiência com os irmãos em relacionamento, de tal maneira que eu estou mais maduro espiritualmente falando. Então eu queria dar o título de hoje, A Caminhada em Direção à Maturidade. Nós precisamos dar passos em direção à maturidade. Olha o que diz o apóstolo Paulo quando escreveu à igreja de Corinto. Ele diz assim, olha, eu, porém, não vos pude falar como a espirituais. Eu já preguei essa palavra aqui em 2021. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, pois ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes, e olha, dona Maria, tem gente que é ciumento por natureza. Tem gente que continua ciumento. Havendo entre vós ciúmes, contendas. Sabe aquela pessoa que fica provocando a gente? Provocando os outros? Fazendo bullying, né, Jonas? Na reunião de ontem à noite. Essas contendas que Paulo está dizendo aqui. Portanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e ainda andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Eu sou corintiano, eu sou palmeirense. Hoje eu saí para fazer pilates com uma camisa muito bonita de um time novo, que está começando lá em Pernambuco. E eu conheci o dono do time, o cara que comprou o time, um empresário rico, famoso. O cara comprou um time, fez um time, o time já está em segundo lugar no campeonato pernambucano. Camisa bonita. E eu, a partir de hoje, tomei uma decisão que eu vou colecionar camisas de time de futebol. Tá? Não faça isso não? É ruim fazer isso? Eu já tenho aqui do Paraná a camisa do Paraná Clube, mas não tenho ainda do Coxa e nem tenho ainda do Atlético. Então você que é da igreja quiser me dar um presente, acho que Fatinha não vai gostar dessa história não, hein? Só vai encher o guarda-roupa. Então, eu preciso ganhar uma camisa do Coxa e uma camisa do Atlético, para eu ficar com as 3 camisas aqui dos times do Paraná. E como eu viajo muito Brasil afora, em todo lugar que chegar, eu disse, olha, ainda não tenho a camisa dos times desse estado. Aí vou começar a ganhar. Agora tem que arrumar um lugar para guardar, porque senão minha mulher vai... Agora, por que eu estou falando essa besteira toda aqui? Porque a gente gosta de se vincular. Eu sou paranista, eu sou atleticano, eu sou isso, eu sou aquilo.
E isso, a gente brinca com isso, ainda bem que tem time para a gente brincar, mas às vezes as pessoas levam isso tão a sério que demonstram a infantilidade espiritual quando brincam com isso, quando enfrentam outras pessoas por causa disso. Interessante que existe uma tela, um retrato da imaturidade. Como é que a gente consegue visualizar a imaturidade? No contexto natural, amadurecimento é a fase que dá sequência ao crescimento. As pessoas vão crescendo. Como é o nome da criancinha que estava aqui brincando? Sofia. Sofia. A Sofia está crescendo. Coisa linda. Brincando, pulando aqui. Aí, às vezes, o pai e a mãe ficam constrangidos. Ele está brincando aqui. Mas ela é criança. Criança gosta disso mesmo. Agora ele está ali, tocando horror lá. Ó. Mas à medida que ela vai crescendo, vai se adaptando. Não é assim? Agora, tem gente que cresce e não amadurece. E aí é complicado. Mas o processo de amadurecimento é a sequência natural do crescimento. Se uma árvore der o seu fruto e o fruto não estiver maduro, por exemplo, isso significa que esse fruto ainda está em processo de formação. Às vezes a gente arrancava uma manga bonita, mas ela estava bem de vez. É de vez que chama aqui também? Né? Não sabe o que é isso, não? Meio madura. Meio verde, meio madura. Lá no Nordeste é de vez. Mas se a gente tirar ela antes do tempo, ela não amadurece. Ela apodrece e não amadurece. Porque a gente tem que tirar na hora certa de maturidade. Esse processo de formação de uma fruta chega em um ponto que dali para frente ela vai amadurecer de qualquer maneira. Se você tirar antes desse ponto, ela vai empretar e não vai amadurecer. Um corpo físico funciona da mesma forma. Existe um crescimento físico programado, mas existe também um limite para que haja esse crescimento. Eu tenho 1,80 m, mas parei de crescer quando cheguei em 1,80 m. Pode ser que agora eu cresça para os lados. Mas estou tão feliz, fui me pesar hoje, estou com 93 quilos. Ó, que maravilha. Essa doença que eu tive aí, esses 20 dias de gripe que quase me mataram, me fez perder 6 quilos. Olha que maravilha. No fim, foi bom. Né? No fim, foi bom. Então, a gente não cresce mais até uma idade. Né? Há um limite para isso. Quando o corpo chega nesse limite, significa que ele está maduro, está pronto. No contexto espiritual, Paulo, escrevendo aos Coríntios, também parece que aborda essa perspectiva. Eu, porém, não vos pude falar como há pessoas espirituais, mas eu só tive que falar com vocês como pessoas carnais. Como crianças em Cristo. Leite eu vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Tem algumas abordagens que a gente não faz com algumas pessoas porque elas não têm condição de entender. Eu já tive conversas muito sérias com pessoas que eu disse o seguinte: olha, eu preciso abordar um assunto com você, você está quase pronto para a gente conversar sobre isso. Mas como assim, pastor? Eu falei, você precisa amadurecer um pouco mais. Um pouco mais. Corinto era conhecida por sua meninice espiritual. Uma igreja que era conhecida pela sua infantilidade, pela sua meninice, por sua carnalidade. Existem igrejas que são conhecidas por ser uma igreja ativa, proclamadora do Evangelho. Outras são igrejas onde a palavra de Deus é lida, é pregada. Outras igrejas são reconhecidas pelo seu ardor missionário. É uma igreja, que prega a palavra, faz missões, vive missões.
Outras igrejas são conhecidas pela sua sensibilidade social. É uma igreja que faz um trabalho social maravilhoso. Tem igrejas que são conhecidas pela sua adoração, pelo seu louvor. Igrejas que são conhecidas pela pregação, pelo ensino da palavra. Mas Corinto era uma igreja reconhecida pela sua meninice, pela sua infantilidade, pela sua falta de crescimento. Era uma igreja onde havia contendas, ciúmes, fofocas, mentiras, invejas e outras coisas mais. Por isso Paulo disse que não podia falar com eles como se fossem pessoas espirituais, pois eram claramente carnais. Onde não há um processo que leve as pessoas ao amadurecimento, a carnalidade vai dominar. E quando a carnalidade domina, o vocabulário é infectado. Os maus pensamentos são desenvolvidos. O egoísmo é posto em primeiro lugar. As pessoas não valorizam o próximo, só pensam em si. Por isso precisamos de 3 coisas para a gente crescer e amadurecer. Precisamos de intencionalidade para a maturidade. Eu preciso de intenção para amadurecer. Não fica bem para você usar determinadas roupas, falar determinados vocábulos, ter determinadas reações, ter determinados vícios. Não dá para continuar assim. Quanto tempo de vida cristã você tem? Eu sou cristão desde que nasci. Não parece. Já tenho 2 anos de vida cristã. Não parece. Por quê? O que é que eu preciso parecer? Eu preciso de intencionalidade para amadurecer. O texto diz assim: pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. A lavoura, ela é cuidada, ela é tratada, ela é irrigada, ela é protegida e ela começa a se desenvolver. A lavoura não fica no mesmo patamar. Quando a gente vai fazer uma sementeira, alguns tipos de hortaliças, alguns tipos de fruta, primeiro você planta em uma sementeira, você vê que ela está crescendo, está se desenvolvendo, depois você tira dali e leva para o lugar definitivo. No lugar definitivo ela começa a frutificar. Tem gente que vive o tempo todo na sementeira na vida cristã. Meninice espiritual. Não cresce, o vocabulário continua o mesmo, as mesquinhez continuam as mesmas, não são desenvolvidas e não veem Deus como sendo Deus aquele que colabora. Deus colabora para o nosso crescimento. Logo eu preciso de intencionalidade, dizer assim: Deus, eu preciso crescer nisso. Me ajuda, Deus, a me libertar daquilo. Deus, me ajuda a incluir isso na minha rotina, no meu caráter, na minha personalidade, no meu vocabulário. Quando falamos de vida espiritual, o amadurecimento não é um processo espontâneo, natural, que virá independente de fazermos alguma coisa. Basta ir na igreja de manhã, de noite, quarta-feira, que eu vou crescer espiritualmente. Eu conheço gente que não falta culto, mas não cresce espiritualmente. Não há uma intencionalidade de crescimento. Na hora de fazer uma escolha, ele faz a escolha por aquilo que alimenta a carne, não por aquilo que alimenta o espírito. Então a gente não cresce na vida cristã naturalmente. É preciso intencionalidade, é preciso querer, é preciso reconhecer, é preciso buscar. Irmãos que parecem que estão no jardim da infância. E quando isso acontece, o resultado é confuso.
A obra de Deus é para ser segura, é para trazer benefícios e para fazer as pessoas crescerem de forma alguma, é para trazer confusão. É aquele tipo de vida que a gente vai discernindo vocabulários. Eu estava conversando no Rio de Janeiro ontem com uma pessoa e a pessoa usou um termo chulo para falar um assunto. E uma pessoa famosa, conhecida de todos vocês. Aí ele usou um termo chulo, eu fiz uma expressão de que não gostei. Não, porque fulano fez... Aí eu usei esse termo para tentar mostrar que coisa ruim que a pessoa fez. Eu não comentei nada. E até me arrependi de ter dito, não precisava repetir esse termo chulo. Mas eu não podia fazer isso, porque o cara dizia, estou levando para o puxão de orelha. Próxima vez eu falo, viu? Já que eu fiz a cara feia e ele não entendeu, próxima vez eu digo, isso não combina com vida cristã, não combina com você. Eu tenho dito por aí que tem algumas coisas que eu não faço, não é porque é pecado, porque não é pecado. Mas tem algumas coisas que eu não faço porque não fica bem para o pastor fazer. Às vezes até eu brinco, né? É uma brincadeira sem graça, eu sei. Mas tem coisas que eu não faço é porque tem membro da igreja que não gostaria que o seu pastor fizesse, só isso. Então, tem algum problema fazer isso? Não. Mas tem gente que diz assim, não, pastor Ilquias não vai poder usar um termo como esse. Entendeu? Porque a gente tem que crescer, é intencional o crescimento. É preciso de intencionalidade. Muitas vezes nós estamos em lugares que não são adequados, precisamos sair desses lugares. Algumas vezes estamos em companhia que não é legal, devemos evitar essas companhias. Deus vai dar o crescimento devido à nossa maturidade. Então, gente, primeira coisa para amadurecer, você precisa querer amadurecer. Eu preciso de ter intenção para crescimento. Eu sei que Deus conta comigo, Deus espera que eu colabore com a obra dEle. Deus me considera como lavoura, Ele tem semeado na minha vida. Eu preciso crescer e frutificar. Deus está edificando na minha vida. Então, como cristão, eu preciso de intencionalidade para crescer. Segunda coisa, precisamos de maturidade. Mas uma maturidade que produza recompensa na coletividade. Tem gente que pensa que é maduro, mas não abençoa o outro. Olha o que diz o texto no versículo 8. Quem planta, quem rega, trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados pelo seu trabalho. Há uma recompensa quando a gente cresce, quando a gente amadurece. E essa recompensa alcança outras pessoas com quem nós convivemos. A coletividade é reflexo da postura individual. Então, se você amadurece espiritualmente, você vai interferir na coletividade onde você estiver. Você está na família, a família vai perceber o seu crescimento, vai crescer um pouco mais. No seu ambiente de trabalho, o ambiente é melhorado, porque você está amadurecendo. Na igreja, a igreja é melhorada, porque você está crescendo. O seu pequeno grupo é melhorado, porque você está crescendo. Ontem nós tivemos uma reunião da liderança e eu achei muito bonito a alegria do Júnior em perceber que o pequeno grupo dele, as pessoas estão anotando agora os sermões como ele faz. O Júnior anota tudo aí. Se brincar, eu preguei nesse texto, tem aí a data que eu preguei nesse texto que ele anota na Bíblia dele. 2011. Está ali, ó. E tem até os pontos que eu preguei naquela vez, 2011. Aí ele vai para o pequeno grupo e ele diz, olha, o pequeno grupo do Júnior começou assim. Eles cantam, comem muito, porque o pequeno grupo come muito, viu?
come muito, depois canta alguma coisa e vai comentar sobre a mensagem que o pastor Nildo pregou domingo. Aí o pessoal ficava lá sem nada, o Júnior, olha, porque o pastor falou isso e isso. O pessoal viu o Júnior anotando. Aí no outro dia, um ou outro trouxe anotação, o outro trouxe anotação, e o Júnior ontem estava celebrando o crescimento do pequeno grupo dele. O nosso comportamento de amadurecimento individual interfere na coletividade, onde nós estamos. Por exemplo, quando eu era menino, agia como menino. E como menino no ambiente de trabalho, eu vou ser um meninão. Mas eu amadureci e o pessoal do trabalho diz assim, e o que chega já não é mais aquele menino. Bom dia, gente. Bom dia. Veja que mudou o nível. Ou eu continuo com o menino chegando, e aí? Coisa de menino. O ambiente fica infantil. Na igreja, na escola, no ambiente de trabalho, na família, nós precisamos crescer, e quando a gente cresce, a coletividade também cresce. A coletividade amadurece quando o indivíduo está no processo de amadurecimento. A fórmula é bem simples. Pessoas maduras, família madura, igreja madura, ambiente maduro. O amadurecimento nos ajuda a equilibrar. O amadurecimento nos ajuda a oferecer uma base sólida. Quando alguém diz assim, ore pelas minhas emoções, porque eu preciso crescer na área emocional. Ore para que eu melhore meu vocabulário. Ore para que eu melhore meu encontro com a palavra de Deus. A gente começa a crescer, a gente deixa de orar por coisas e passamos a orar por processos que nos conduzirão à maturidade. Interessante que o inferno tem atuado muito para afastar as pessoas da igreja. Como o diabo tem tido sucesso nisso? O diabo fica colocando coisa na cabeça das pessoas. Não vá mais ali, não. O pastor, aquele dia, falou mal do seu time. E o cara não entendeu que é uma brincadeira, porque o diabo não deixou ele entender. E o cara vai... Por que o inferno está parando ou desviando várias pessoas de se envolverem com a igreja? Porque elas não têm base sólida. Porque elas são infantis espiritualmente, elas são crianças, são imaturas, facilmente elas se deixam levar por heresias, por palavras malditas, por distrações. A nossa infantilidade faz com que esse latido desse cachorro desconcentre da pregação. Ele ouviu. Cala a boca, cachorro. A gente se distrai com muita facilidade e deixa de crescer. A pessoa que está no processo de amadurecimento não se deixa ser confundida por coisas estranhas, mas desenvolve uma sensibilidade que o Espírito Santo aplica. Eu estou ouvindo uma palavra como essa, eu estou dizendo, mas aonde que eu preciso amadurecer na minha vida cristã? O que é que eu estou fazendo que eu preciso deixar de fazer? O que é que eu não estou fazendo que eu preciso voltar a fazer? Então é preciso que haja intencionalidade para crescermos, é preciso que nós tenhamos essa compreensão que a minha maturidade interfere no ambiente onde eu estou. Em terceiro lugar, precisamos dar atenção às fases ou às bases do amadurecimento. Olha o que diz aqui o texto, capítulo 3, versículo 10 e 11. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora, outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é,
Jesus Cristo. A base do amadurecimento da minha vida cristã é Jesus Cristo. Não pode ser outro fundamento. E a gente vive uma época de hoje em que muita gente está propondo outros fundamentos para a vida cristã. Um evangelho da prosperidade. É outro fundamento, não é Jesus Cristo. Uma igreja em célula, em pequenos grupos ou não pequenos grupos. É outro fundamento. A sua igreja tem tal coisa? É outro fundamento. Não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base, é a pedra angular, é a pedra de esquina. Jesus Cristo precisa ser a base do crescimento espiritual da vida de todo cristão genuinamente verdadeiro. Não pode ser outra coisa. Eu sou da igreja do pastor Ilquias. Não pode ter outra base. Do pastor Nildo. Tudo bem que ele é bonitinho, quando faz a barba fica mais ainda, né? Mas não é essa a base. A base é Cristo Jesus. Da Igreja Batista, ou seja, uma denominação, Assembleia de Deus, universal, quadrangular. Não, a base é Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizendo assim, olha, eu lancei este alicerce, como um construtor que constrói em cima de uma base. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Então a minha vida cristã, eu digo isso, sabe por quê? Tem muitos influencers por aí hoje. E tem um bocado de gente que não vem mais na igreja, fica acompanhando culto pelo YouTube, mas quando acompanha dessa igreja aqui, ainda é uma coisa boa. Mas tem gente acompanhando aí uns caras que é complicado. Psicologia, filosofia, sociologia. Não há Cristo Jesus, não há fundamentação. O apóstolo Paulo nos aconselha o seguinte, irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Tem gente que é adulto na malícia, na maldade, e no entendimento é infantil. Este entendimento não é algo mental, mas sim espiritual. É o que traz a visão correta da vida. Entendimento esse que é capaz de mudar todas as coisas. Ser adulto no entendimento depende do amadurecimento espiritual, que por sua vez precisa de uma base espiritual sólida. E aí eu peguei aqui um pensamento que eu achei interessante aqui, de um sujeito, Hélio Peixoto. Ele faz uma exposição interessante apresentando as bases de um amadurecimento. Ele vai dizendo, por exemplo, que tem gente que tem idade para ser madura, tempo de existência, mas ele diz que a idade não é 100% determinante para o amadurecimento. Eu conheço aqui na igreja uma pessoa que tem mais de 40 anos. E mais de 40 anos pode ser mais de 50 também, viu? Pode ser até mais de 60. Só não vou dizer que é mais de 60 para não entregar o sujeito. Mas o cara é emocionalmente adolescente. Infantil. E às vezes até espiritualmente também infantil. Então a idade não é determinante para o amadurecimento, pois existem pessoas novas que são maduras. O entendimento de uma pessoa novinha lá de 18, 19 anos, que discernimento que essa pessoa tem. Aí alguém poderá dizer, tudo bem, se a idade não é determinante, a experiência vivida depende. Tem gente que vive uma experiência prática da verdade, e aí são pessoas que vivem determinadas coisas e eles são experientes naquelas coisas, em outras não. Aqui tem gente que faz cursos, tem gente que tem experiência fora do Brasil. Gente, é interessante conhecer os ambientes, né? Eu sempre ouvi falar da selva amazônica.
E aí eu sobrevoei a selva amazônica, eu fui numa cidade no meio da selva amazônica. É diferente, né, Arnaldo? Diferente, a cultura é diferente. Peguei um aviãozinho daqueles de 4 lugares, gente. E estava comigo o pessoal lá da banda 4x1. E o baterista é bem abençoado. O Kevin, que é o solista, também é bem abençoado. Eu e o Magrão. O Magrão era o cara que fazia a sintetização lá. Magrão, 2 metros. Magrão. E eu ficava no meio termo. E aquele aviãozinho, eu falei, esse avião vai subir com a gente? Aí, de repente, o aviãozinho... e vai... E eu querendo ver, o cara puxava o negócio, o avião... a pista estava acabando, o avião... Aí foi embora. Cara... Mas lá de cima, eu até fiz uma filmagem, eu ia botar no Instagram, eu não botei porque eu queria botar uma música, porque eu não quero que vocês ouçam o que a gente está conversando ali naquela hora. Tem um cara dizendo que está com medo de avião cair. Então, mas em todo lugar que você via, você só via o seguinte, água e verde, verde e água. Aquele parazão lá, você sabe muito bem como é que é. As casas em cima de madeira, não tem rua, não tem terra. A rua deles é canoa, entendeu? A nossa perspectiva de mundo muda quando a gente vai lá. Quem vê pela televisão é uma coisa, mas quando você vai, você vê, é outra coisa. Essa experiência, igual aquela experiência que eu tive quando cheguei lá em Veneza. Eu saí do trem em Veneza, estou saindo da estação do trem, aí tem a calçada, eu esperava ver uma rua, mas tem um rio lindo, verde. Não tem estrada, não tem rua. As ruas são rios. Aquilo me impactou de uma maneira... Eu já tinha visto isso nos filmes, mas minha visão de mundo ampliou quando eu vou lá. Então, esse crescimento, essa maturidade, não é apenas a experiência. Eu sei que a experiência contribui, a experiência que gera maturidade, ela gera perspectiva, mas... a experiência que Paulo propõe para nós é a experiência na prática da verdade. E a prática da verdade é a palavra de Deus. Então tem gente que tem idade, mas não tem maturidade. Tem gente que tem experiência, mas não tem maturidade. Tem gente que tem treinamento. Tem até o ensino certo. Existe um versículo bem adequado, que está aqui em Provérbios 19, 27, diz assim, se você deixa o ensino hoje, ficará longe da verdade amanhã. Quem vai deixando o ensino, vai deixando a palavra, vai deixando o estudo da palavra, lá na frente ficará longe da verdade. Aquele que quiser ser frutífero, maduro, que produz fruto, tem que ter paixão pela verdade, tem que ter temor pelos princípios bíblicos. A verdade tem que ser indispensável na nossa vida. Assim como a roupa é indispensável para o nosso corpo. E eu tenho um defeito com esse negócio de roupa. Quando eu gosto de roupa, eu só uso aquela roupa. Essa camisa, por exemplo, né? Todo mundo, quando vê essa camisa, só lembra de Ilquias. Só que ela roeu aqui, ó. Ficou tudo branco aqui, eu ia jogar fora. Mas eu lembrei que quando eu era criança, minha mãe pegava, tirava a gola, virava e costurava. Outra coisa, o botão aqui ficava entrando, o pessoal pensava que eu estava barrigudo, mas não estava, ficava caindo. Mandei para a Leila. Leila, essa camisa eu gosto demais dela, foi um presente que eu ganhei de uma família aqui da igreja. E quando eu gosto de uma coisa, eu uso direto. Então, não estou podendo usar porque está abrindo direto esse negócio. E aqui está branco. Então, você consegue virar? Consigo, pastor. Ó, estou usando de novo aqui, ó. E vou dizer um negócio, estou elegante. Bonito não vai interferir, né? Tem gente, quem é bonito, não tem jeito. Agora, a gente está arrumadinho, a gente está elegante. Então, eu estou usando essa roupa. Assim como a roupa é indispensável para um corpo,
Deixa eu ler aqui que eu me perdi. A verdade tem que ser indispensável na nossa vida, assim como a roupa é indispensável para o corpo. Se hoje existe a falta de zelo para com a verdade, e há um relaxamento sobre aprender mais de Deus, aprender mais da sua palavra, se há um relaxamento nisso, a pessoa precisa de maturidade. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual para chegarmos bem até o final. E aí, o Hélio Peixoto diz que essa é a base do tripé. Por mais que a pessoa tenha uma idade adulta, tempo de existência, tenha treinamento, ensino, experiência vivida, prática da verdade, se a base não for construída na oração e no estudo da palavra de Deus, o amadurecimento não acontecerá. Vida cristã que não tenha por base estudo, oração, estudo da palavra de Deus, não subsistirá. Não tem programa nenhum de igreja que vai dar maturidade se não tiver palavra de Deus e oração. Ah, vamos subir a montanha com legendário. Se não tiver palavra de Deus e oração, não subsistirá. Vamos fazer uma vigília. Se não tiver oração, como é que se faz vigília sem oração? Não pode, né? Eu vou na igreja, se não tiver base bíblica e oração, esse é o tripé do amadurecimento na vida cristã, para a gente crescer. Só a idade não é sinônimo de amadurecimento. Só a experiência também não. Só o treinamento não vai garantir esse amadurecimento. É preciso que idade somada com experiência, somada com treinamento, mas essa experiência e esse treinamento com palavra de Deus e oração, aí sim nós vamos ter amadurecimento. Oração e estudo da palavra. Agora, isso aí, gente, desde o tempo de Jesus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Toda vez que alguém está conversando comigo, cita esse versículo, dificilmente alguém cita as duas coisas. Errais por não conhecer as Escrituras. Eu digo, e o poder de Deus? Aí quem é de uma igreja mais carismática, errais por não conhecer o poder de Deus. Falei, e as Escrituras? Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, e o poder de Deus que se manifesta através da oração. Aqui tem um pedido de oração por alguém que está na UTI, não é isso, Nildo? Vamos orar agora por esse alguém que está na UTI. É o poder de Deus. Oramos, começamos nosso culto orando por Jonas. Jonas me manda uma mensagem hoje bonita, pastor, amanhã vou ter um resultado de exame, se tudo der certo vou fazer outra sessão de quimioterapia. Pastor, passei por um perrengue danado. É tão bom, pastor, ouvir a sua voz. E a gente ora para que Deus dê a ele alegria, força, coragem, vigor. Quando a gente ora, Deus responde a oração, a gente conhece o poder de Deus. Agora, se a gente não ora, se a gente não busca o Senhor, a gente continua infantil na vida cristã. Interessante que as pessoas serão contagiadas e impulsionadas a fazer o mesmo que a gente faz. Eu fiquei tão feliz quando uma criança foi orar. Aí diz assim, ora para o papai, que o papai precisa de emprego. A criança foi orar e usou a expressão, Deus, abre a porta, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha, como o pastor fala. Olha que coisa linda. Abre a porta, porque a porta que o Senhor abre. As crianças aprendem com a gente, as pessoas aprendem com a gente,
Mas se a gente não crescer, a gente vai continuar na vida cristã bem infantil. A pergunta é, o que você precisa fazer para sair desse nível de vida cristã que você viveu até aqui, para vir para um nível mais elevado? Mais oração, mais experiência com Deus. O que Deus quer fazer através de você começa primeiramente em você. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: você está vivendo o que tem aprendido? Ou será que o que você tem ouvido é só informação? O que você tem ouvido tem mudado o que em você? Você tem investido o seu tempo e o seu coração em aprender aquilo que Deus precisa que você aprenda? Deus espera que nós aprendamos algo novo da parte dEle, a cada dia, a cada semana, a cada mês. Você tem se preparado como deveria, com a consciência de que é responsável por outras vidas que estão aprendendo contigo, assistindo com você, vendo o seu vocabulário, vendo sua reação? Você tem permitido deixar Deus conduzir? Vamos orar, Deus vai dirigir. Que essa palavra de hoje, que esta semana, a gente está nesse capítulo maravilhoso. Capítulo que nos provoca a crescermos, a amadurecermos espiritualmente, amadurecermos emocionalmente. Nos ajude a sermos adultos maduros, cristãos maduros, para que a gente possa cumprir o propósito que Deus tem para nós.